meu regresso que está por poucos dias. A Segunda Guerra Mundial se estendeu de 1939 a 45, deixando 40 milhões de mortos. Nossa missão: registrar e noticiar os fatos relevantes e que são importantes para você. Da política, da economia, entretenimento e esportes. Pelos nossos microfones, informar, divertir, emocionar e sempre te fazer companhia. Se chegamos até aqui, foi graças a você. #gratidão. Rádio Bandeirantes. 85 anos. Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 9h01, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, cientista político, conosco para falar de uma decisão que vai ser tomada a partir de amanhã pelo Supremo Tribunal Federal, daquelas que são delicadas e importantes. O Supremo vai se debruçar sobre um outro caso envolvendo um outro parlamentar para definir se declarações de congressistas podem ou não ser punidas criminalmente ou se estão totalmente protegidas pela imunidade que é conferida pela Constituição. Há aqui uma grande semelhança com o caso do deputado Daniel Silveira, mas não é esse o caso que o Supremo começa a analisar a partir de amanhã, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Pedro, Sônia, nossos ouvintes. Olha, é o velho Oi, tema, né? Tudo bem, Sônia. A gente parece que não escapa desse tema e ele virou um tema do momento, em função da questão da Daniel Silveira, como a Thaís colocou, e agora diz respeito, até uma coincidência, o senador Jorge Cajuru. O senador Jorge Cajuru é um senador polêmico, ele é um senador que tem mais processos no Supremo Tribunal Federal, porque ele vai nas redes sociais, ele usa muito redes sociais, ele é um comunicador, e ele tem uma linguagem ácida, ele critica, enfim, é o estilo dele. Vamos aqui, não vou tentar ser bem imparcial no julgamento, se é bom ou não, quem tem que julgar isso são os eleitores, mas o fato é que ele é constantemente processado por isso. Nesse caso, tem dois processos, né? Aliás, são vários processos de dois, digamos assim, processantes, né? Um é o senador Vanderlan Cardoso, né, de Goiás, do PSD, que é colega de estado lá do Jorge Cajuru, né, e o outro é o Alexandre Baldi, que é deputado federal e que é um desafeto também do senador Cajuru. Né? Quais são as falas que são objeto de processo aí? Primeiro, são processos antigos, vendidos. Né? Então, o senador Vanderlan Cardoso é acusado de ser o pateta bilionário, né? E ninguém sabe de onde é que veio a fortuna dele, e aí joga uma série de desconfianças sobre a carreira do senador, enfim, e palavrões, né? Palavras de baixo calão, ofensas em rede social, especialmente no Facebook. Bom, o deputado Baldi é a mesma coisa, teria enriquecido ilicitamente, enfim, esse tipo de coisa que, na minha visão, diminui a política, acho que na visão de todo mundo, que a gente, né, tenta fugir no mundo político. Mas o fato é que existe, as redes sociais potencializaram isso. Nós vamos entrar numa campanha eleitoral agora, provavelmente muita coisa desse tipo vai acontecer, nos estados especialmente, deputados um atacando o outro, senadores, etc. E o país vai ter que saber como é que lida com isso, né? Então agora vai a julgamento, amanhã, na segunda turma do Supremo, esse processo. Se a segunda turma do Supremo der cabimento a esse processo, porque significa que vai ter sido relativizada a flexibilidade e a imunidade parlamentar, né? E aí volta a discussão do caso Daniel Silveira. Não é que volta objetivamente, mas acaba acrescentando um elemento na discussão do caso Daniel Silveira. No caso Daniel Silveira, o Pleno do Supremo considerou que ultrapassava os limites da imunidade parlamentar. Vamos lembrar aos ouvintes, o texto da imunidade parlamentar na Constituição ele é muito rígido. No artigo 53 ele diz quaisquer palavras, opiniões ou votos, né? Quaisquer, ele não faz nenhum tipo ele não diz que tem que ser no Facebook pode ou não pode, no Twitter pode ou não pode, se tem a ver com explicitamente o mandato, porque o senador ou o deputado pode considerar que qualquer crítica política ou qualquer denúncia tem a ver direta ou indiretamente com o exercício do mandato, né? Quer dizer, obviamente você vai ter casos
são privados, por exemplo, uma briga doméstica, por exemplo, uma acusação, não teria nada a ver. Mas nesse caso, tanto no caso do senador Cajuru como no caso do deputado Daniel Silveira, são críticas políticas, são críticas a instituições, não é? Obviamente, instituições agressivas, são ofensivas, etc., mas elas dizem respeito a temas de natureza política, não é? O relator do processo era o ex-ministro Celso de Mello. Ele votou pelo arquivamento, né, pelo arquivamento do processo lá em 2019, exatamente dizendo que a imunidade parlamentar não era condicional no Brasil, ela era dura, ela era bastante clara na Constituição. É uma época que o Supremo ainda tinha um certo garantismo, o ministro Celso de Mello expressava isso frequentemente. A Procuradoria-Geral da República recomendou o arquivamento, ou seja, não ofereceu, recomendou o arquivamento, mas evidentemente o processo a decisão final é do Supremo, né, no caso aqui da segunda turma, e não está nesse impasse. Houve um pedido de vistas por parte do ministro Gilmar Mendes, né? O ministro Gilmar Mendes, aliás, também é objeto de uma acusação por parte do senador Jorge Cajuru, de uma ofensa, na verdade, né? E aqui é uma consideração, e também há um processo pedido, nesse caso pedido pela Procuradoria-Geral da República, que considera que houve uma ofensa à honra do senador, do ministro Gilmar Mendes, né? Então, nesse caso, a minha impressão é a seguinte: o ordenamento jurídico brasileiro ele deixa muito claro o que é crime de calúnia e difamação, né? Então, nesse caso, houve um processo, na minha visão, correto, ou seja, houve uma queixa-crime por parte do deputado e do senador, né? Foi a Procuradoria-Geral, né? Agora vai a julgamento no Supremo Tribunal se o processo vai para frente ou não, ou se ele é arquivado, né? Então, quem está julgando lá no Supremo é a segunda turma, que é isenta desse processo todo, então ela tem a condição de fazer o julgamento. Então, me parece que está dentro dos conformes, assim. Mas, se a segunda turma resolver relativizar a imunidade parlamentar, né, a gente vai numa direção. Agora, se considerar, se o voto do ministro, eu até li agora pela manhã de novo o voto, quer dizer, se o voto do ministro Celso de Mello, né, aposentado, valer, né, na minha visão, cria no mínimo um certo constrangimento a decisão que o próprio Supremo tomou no caso da Daniel Silveira, que a gente vai acompanhar. O artigo 53 da Constituição é muito claro, né, Schiller? Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso, como disse o ministro Celso de Mello e você pontuou bem, dentro ou fora do parlamento, porque chegou a ter essa discussão em determinado momento. Isso vale em qualquer lugar, né, no ambiente virtual também. Então, é uma proteção que se dá ao parlamentar para que ele tenha a máxima liberdade de defender o ideal do seu grupo ou o seu próprio com absoluta tranquilidade, né? A gente vê alguns excessos aí que não passam de bravatas, mas não podemos mudar a Constituição Federal por conta dessas questões, né? O melhor mesmo é que a gente tivesse a garantia dessa imunidade parlamentar para que o Estado democrático de direito, a liberdade de pensamento, de expressão pudessem ser preservados. Afinal, os deputados são os representantes do povo, senadores representantes dos estados, e tem essa garantia justamente para que nenhum tipo de debate seja censurado de forma prévia antes de chegar para discussão no parlamento. Vamos ver como é que o Supremo sai dessa, né, Schiller? Olha, vamos ver, porque, cara, vamos lembrar, coisa de um ano atrás, um deputado lá do Paraná teve um mandato cassado, porque coisa de meia hora antes de terminar o período eleitoral, o horário eleitoral, horário de votação, no domingo de votação, ele fez uma denúncia que estaria havendo uma fraude nas urnas lá no Paraná. Fez a denúncia, a gente comentou aqui na época, né? Ele fez a denúncia porque ele achava, na hora, naquele momento, ele achava que estava acontecendo uma fraude e que era o seu dever, como parlamentar, no uso da imunidade parlamentar, denunciar. No fundo é para isso, né, que a gente dá a imunidade parlamentar, né, para que o deputado possa errar ou acertar. Porque se ele, vamos dizer, que ele faça uma denúncia de um crime que está sendo cometido por alguém, sei lá, por um outro político ou ou mesmo um crime que está sendo cometido no caso de uma fraude eleitoral, isso pode ser calunioso, ele tem que correr o risco, né?
Vamos dizer que ele não pode fazer a denúncia, ela tem que tramitar em segredo e só anos depois, se ela se confirmar verdadeira, ele pode... Bom, então a gente não vai mais ter denúncia, né? Então, quer dizer, no fundo, a imunidade parlamentar, ela é uma aposta na responsabilidade dos parlamentares que não falam apenas em seu nome, mas falam em nome dos eleitores, né? Os eleitores, no fundo, se expressam a partir da sua representação